Vamos lá. Bom dia, família. Bom dia. Só deixar aqui. Tá gravando? Bom, está gravando porque tem mais gente, né? Para receber esse conteúdo que não vai poder estar aqui agora de manhã. E como é o único momento que a gente tem agora, não consigo mais fazer nenhuma reposição, a gente vai enviar para quem for preciso. Agora, a Alexandra ia entrar também. Deixa eu só ver aqui rapidinho, gente, se ela mandou alguma coisa, tá? Tá bom. Para ver se ela vai vir mesmo. Tá. Tá. Me botou como... Uhum. Bom, ela não colocou nada aqui, não me respondeu. Tá gravando? Então, beleza. Vamos orar, gente, para a gente começar, sem delongas. Segundona, é um prazer tomar um café com vocês. Vamos orar para a gente começar. Pai de amor, te dou graças por esse momento e essa grande oportunidade de auxiliar, Pai, as suas ovelhas e os seus filhos por um grande passo. Deus, obrigada, porque temos, ó Deus, esse momento não só para uma exposição bíblica, para um momento de ensino, mas também de crescimento em quem você é. Em quem você é, na revelação de quem você é de fato. Faça parte desse momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, gente, vamos começar essa aula trazendo uma introdução do que é o batismo. Flávia, você pegou o material? Sim. Bernardo, esqueci de te dar ontem uma folha que eu criei. É essa aqui, né? Essa folha. Mas depois eu vou te dar, tá? Porque tem um resumo de tudo que a gente vai falar, com versículos, algumas questões chaves, e vai ser bom para você ter também. A Isa tem. Mas eu vou te passar. E é bom você anotar, tá? Depois a gente tira a dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida aí durante o conteúdo. Então, o batismo, gente, ele vai muito além de uma prática religiosa, tá? Ele, sim, é um ato, tá? Um ato físico, é um ato religioso, sim, faz parte de algo dentro da religião, sim, porém, ele não é só isso. Ele não é só você dar um mergulho, ele não é só você entrar seco e sair molhado. Ele vai muito além disso. E por isso, a gente quis fazer essa aula com vocês para não trazer somente uma clareza, mas uma revelação da importância e do porquê vocês estão batizando. Então, a gente vai tocar 7 pontos nesse ensino de hoje. E eu realmente oro para que no final vocês estejam assim, não só com entendimento racional, natural, mas também com uma revelação de eu preciso disso. Isso faz parte, eu necessito desse próximo passo, tá? Então, conforme eu for falando, se você for tendo dúvida, vai anotando, porque a gente não para tirar, a gente faz só no final, tá bom? Ok. Então, o que é o batismo? Ele é uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. É você, após crer, e eu vou chegar nesse ponto porque é a condição, após crer, você vai para um local onde você é batizado, e isso é um selo da sua fé. É você declarar para o mundo, mundo, eu morro para você, e eu nasço para Jesus. Então, o ponto 1, por que a gente batiza? Porque batismo é uma ordenança de Jesus. Na Bíblia, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, essa é uma palavra de Jesus, tá? Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma ordenança de Jesus para todo aquele que nele crê. Não tem outra condição na Bíblia, não tem outra forma. E eu quero sempre reforçar isso para vocês, porque nada do que a gente faz é pautado ou baseado em outra coisa, ou em entendimento, ou que alguém disse, mas é na palavra. A gente baseia toda a nossa vida e todas as nossas práticas como igreja no que a palavra diz. E para nós, a palavra é 100% literal, né? Porque tem pessoas que leem a palavra interpretando ela de forma alegórica, às vezes, tipo de coisas que, na verdade, estão sendo só... Só o que convém a ela. Só o quê? Que convém. Ou só o que convém, né? Mas
uma parte assim, não, isso aqui é só para exemplificar, isso não é literal, isso não é real. A Bíblia é real, gente. A Bíblia é o próprio Jesus. Engana-se aquele que pega uma parte, não, isso aqui é literal, vou usar na minha vida. Isso aqui não, é só um exemplo alegórico. Não é. Porque até as parábolas que Jesus usava era para poder exemplificar coisas literais, né? E toda parábola tinha um significado. Ele dizia o que era, não era coisa que ele lançava ao vento e as pessoas que entendessem. Ele explicava as parábolas. Então, é literal, tá? Nós nos baseamos na verdade, que é a palavra. O ponto 2. Batismo é um selo da fé, como eu já comecei dizendo. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16 diz: E disse-lhes, Jesus, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E aí, você pega realmente o que eu já falei sobre o crer. A condição, a única condição para o batismo é crer. Ontem, lá na turma de batismo que a gente fez presencial, teve gente falando, eu já fui de uma igreja que tinha que ter N condições de santidade, né, para você entrar, um processo para então você batizar. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, as pessoas eram salvas e eram batizadas. E quando os discípulos, os apóstolos, chegavam em algum lugar que as pessoas já tinham crido em Jesus, mas ainda não eram batizadas, eles automaticamente batizavam. Não existia um processo pelo qual eles passavam de discipulado, de santidade, de sei lá o quê, para então batizar. E como eu disse, como seguimos a Bíblia, nós entendemos que não é necessário um tempo. A condição é crer. Você creu que Jesus é seu Senhor e Salvador, você já creu verdadeiramente no seu coração e confessou com a tua boca, você é salvo. Agora, batiza. Então, é um selo da fé. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu tinha notado algo que eu queria complementar aqui. Vocês dois eram de igreja católica, não é, Flavinha? Sim. Você era de igreja católica, não era? Eu era. Eu, Bernardo, também. É bom que eu falo uma língua só. Explicar uma coisa só. Isso que eu falei para vocês de Marcos foram as palavras finais de Jesus, tá? Um pouco antes da crucificação. Então, ele evidenciou a importância do batismo antes da crucificação, para ver o quão importante. Quando ele está... Gente, quando ele está subindo aos céus, olha que frase. Isso já foi ele subindo aos céus, tipo a última coisa que ele falou ainda nessa terra, tá? Então, quão importante é fazer discípulos e os batizar. Mas não é uma condição para a salvação o batismo. E eu estava conversando com um irmão meu, né? Eu estava até falando com o Bernardo que eu ia ver, porque ele é um teólogo, historiador, mestrado, ele é um cara muito safo na parte de práticas do cristianismo como um todo, podendo ser o evangélico ou o católico. E eu estava perguntando para ele, né? Me diz por que os bebês são batizados na igreja católica. Ele ainda não me mandou a parte histórica, porque, gente, então, para conversar com ele, eu fico assim, ó, ele é muito inteligente, ele sabe muito, e coisas que eu fico assim, gente, mas por que isso não está exposto? Ele, porque se tivesse, não teria igreja católica, né, querida? Então, assim, existe todo um porém, e circunstâncias e situações que envolvem isso. Mas ele me falou sobre a prática mesmo, né? Que eu queria entender mais. Aí ele falou que o bebê na igreja católica é batizado porque é uma condição para declarar esta criança como salva. Não pode haver ninguém na igreja católica praticante, né, que não tenha esse selo. A igreja católica vê como um selo também. Só que ela não vê como um selo de fé, ela vê como um selo de salvação. Se esse bebê falece, acontece alguma coisa, ele está salvo. Só que depois que essa criança toma consciência, né, entra na fase da razão, que a gente chama, tem a crisma, primeira comunhão, esses são os próximos passos para ela, então, na razão, poder declarar pela própria boca a fé dela e a salvação.
Mas não sei ainda a parte histórica, ele vai me passar por que isso começou. Mas é uma prática mundial que a Igreja Católica faz, qualquer Igreja Católica tem essa prática, mas não é algo que está de acordo com a Bíblia. Nós, em nenhum momento, a gente lê que o batismo é uma condição para a salvação, ponto 1. E o segundo ponto, a gente não vê crianças, nem bebês, né? E eu vou falar algo para vocês. Minha filha vai fazer 14 anos. Ela está batizando agora nessa turma de vocês. Por que eu não batizou antes? Por que quando ela tinha 7, 8, que ela já tinha a idade da razão, do entendimento, ela não batizou? Porque ela não tinha maturidade. Porque ela ia batizar, porque para ela era um ato legal entrar na piscina, que na igreja, nas outras United, a gente tem piscina, né? A galera mergulha na piscina. Para ela era o máximo, ela queria entrar na piscina. Não era revelação sobre o ato, sobre a importância. E hoje, com uma maturidade, ela quer isso porque ela reconhece e entende a importância. Não foi feito antes por isso. Agora, na nossa igreja, ou na igreja evangélica como um todo, existe a dedicação de bebês. Se vocês estavam domingo passado, sem ser ontem, a gente dedicou um bebê, que foi o bebê da Lohane e do Arthur. Isso é uma prática bíblica, dedicar o seu bebê ao Senhor. Porque isso não sela fé, isso não salva, isso diz, Senhor, o que você me deu, na verdade não é meu, é teu, eu dedico a você, eu me comprometo a criar essa criança nos seus caminhos, a ser exemplo. Isso é uma prática bíblica. E então, deixa eu lembrar aqui onde eu estava antes de dar o exemplo. No selo. Então, o batismo, ele não é uma condição para a salvação, e eu exemplifico isso na Bíblia. Quando Jesus estava sendo crucificado, tinha com ele um ladrão. Vocês conhecem essa passagem? Tinha com ele ladrão. Tinham 2, na verdade, né? Jesus e 2 ladrões. Um deles reconhece Jesus como Salvador. Né? Ele vê, ele reconhece. Deixa eu ver aqui essa passagem para passar para vocês. E aí, o que Jesus diz para ele? Que hoje ainda estaria no paraíso com ele, né? Jesus diz para ele, porque crê, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado? Não. Não tinha condição para ele ser batizado. Não existia a Igreja Católica ali ainda e nenhuma outra religião que praticava o batismo nas águas para dizer que, mas se ele foi batizado antes, a gente não sabe. Não, ele era alguém que não cria. E o batismo nas águas veio com João Batista, aquele que anunciou Jesus e que batizou o próprio Jesus. Então, o que acontece ali? Ele é salvo mediante a crer. O próprio Jesus disse, porque creres, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, a condição de salvação dele não foi batismo. Então, batismo não salva. O que salva é crer. Porém, é uma ordenança de Jesus que façamos. Né? Faz parte da sua salvação, faz parte de um selar, faz parte de uma declaração pública. Porque muita gente está próximo a nós, mas todos sabem que eu professo Jesus hoje, eu reconheço ele como meu Senhor e Salvador. Todas as pessoas sabem. Isso é uma forma de declarar não só para o mundo natural, porque é um ato que todo mundo vai ver, né? Você vai chamar seus parentes, seus amigos, ou enfim, vão ter pessoas que você nem conhece que vão estar vendo. Então, é uma confissão pública, assim, no natural, mas no mundo espiritual. É uma declaração pública também de que eu morri e agora eu ressuscito com o meu Senhor. E isso não é condicional, é incondicional. Tipo, não tem nenhuma condição que vá mudar esse fato. E por isso é tão importante ter esse entendimento. Então, deixa eu seguir aqui. Então, gente, a criança não pode professar fé, tá? Por isso a gente não batiza bebês, não batiza mesmo quando ela já tem uma idade de 4, 5 anos, porque ela ainda não tem maturidade do entendimento do que é crer, do que é professar Jesus. Ela pode, sim, ter um exemplo dos pais, né? Onde você vê, às vezes, uma criança rendida no louvor pequenininha, né? Você fala assim, caraca, gente, está na presença. A criança, sim, ela é um instrumento, eu não tenho dúvida disso. Mas ela segue como um espelho que os pais fazem. Então, se o pai é um pai quebrantado, derramado, ela vai fazer o mesmo quando ela ouvir aquilo que ela vê que o pai faz.
né? Quando o pai faz, quando ouve aquela coisa específica. Então, ela vai fazer, ela vai replicar. Isso é ótimo, porque ela vai crescer nesse lugar, nessa atmosfera. Mas ela não tem maturidade para confessar Jesus. Ela ainda não possui, porque ela não tem o entendimento de céu e inferno, de condenação, de redenção. É um assunto mais maduro, né? Para que uma cabecinha tão pequena tenha o entendimento. Ponto 3. Batismo é um compromisso. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Eu vou abrir para ler com vocês. Deixa eu só pegar a Bíblia NVI, porque eu gosto mais da tradução. Vitor? Vou pegar a minha também. Me empresta sua Bíblia NVI. Está aqui? Ah, tá aqui, gente. Espera aí rapidinho. Acho que é uma versão que traz mais clareza. A de vocês é qual? Eu tô com o papel que tá aqui, mas a minha é NTLH. Ah, é boa também. Eu gosto. Capítulo 3, versículo 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Diz que o batismo não remove a sujeira do corpo. Porque o batismo não te salva. O que te salva e que tira a sujeira do teu corpo é a salvação. Mas ele é um compromisso de uma boa consciência diante de Deus. E por que a consciência é citada aqui? A palavra também diz, não nesse texto, mas a Bíblia diz que se sua consciência te faz pecar, você peca. Tá? O pecado não é condicionado ao que eu te digo. Isso é pecado. Isso não é. Isso está certo. Isso não está. Não, não é assim que funciona. O que é pecado, o que te faz cair, é aquilo que a tua consciência te acusa. Claro, temos as obras da carne e temos as obras do Espírito, né? Temos os frutos, temos aquilo que, quando a gente vive uma realidade redentora real nas nossas vidas, porque a gente, quando crê em Jesus e confessa para a salvação, a gente deve mergulhar na palavra para entender também, mas também ter a revelação do que agora é correto que eu faço ou não, como eu devo me portar, como eu devo falar, como as coisas devem acontecer na minha vida, o que eu tenho acesso com a salvação, né? Porque não é só você, salvou, agora tu tá aí sozinho, se vira aí para se resolver com as suas coisas. Não é assim que funciona. O corpo existe para dar suporte, para ajudar. Mas a nossa consciência no final do dia, ela tem que ser boa. Ela tem que estar num lugar onde, ao ter uma retrospectiva do meu dia, eu fale, Senhor, eu hoje fiz tudo para que eu te agrade no final desse dia. No final desse dia, o meu comportamento não foi para agradar homens, foi para agradar o Senhor, porque isso é o que realmente é vital para mim. E é claro que no final do seu dia, se o Senhor te olha e aprova o seu dia, os homens também vão ser beneficiados com isso, né? Porque não tem como você agradar o Senhor e ter ofendido o irmão ou ter agido de uma forma ruim. Então, é uma coisa que está conectada à outra. Todos os nossos dias, gente, a gente tem que estar num lugar de procurar fazer não aquilo que me agrada somente. Porque deixou isso já, né? Isso já ficou para trás. O que me agrada é o que agrada o meu Pai. O que me agrada é o que o Senhor olha no final do dia e fala assim, filha, serva, boa e fiel. A palavra de Deus diz que quando a gente resiste à tentação, ela não permanece. A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando algo que vier para te tentar, para ativar a tua carne, eu quero te dizer, o que te faz pecar? O pecado é o que alimenta a tua carne, no sentido de benefício próprio, afastando você da presença.
E aí tem inúmeras coisas que podem ser. Mas, por exemplo, ontem, a gente estava conversando e na conversa uma pessoa falou, eu tô melhorando uma questão com álcool. A pessoa bebia muito e agora está diminuindo por N questões. Mas ele não vê como errado sentar e beber a cerveja dele. Falei, tua consciência não está te fazendo pecar, querido? Eu não estou aqui para te condenar. Entende? Mas busca na palavra sobre o propósito disso. Por que você faz isso? É para beneficiar o quê? Ele, minha carne. Eu falei, mas você não é carne, você é espírito. Né? Quando nós somos feitos novas criaturas, é o nosso espírito que é feito novo. Então, eu tenho que entender qual é o propósito disso. Eu falei, traz para a consciência mesmo. Por que eu estou sentando aqui nesse bar e estou bebendo com a galera? Isso está sendo benefício em quê na minha vida? Só está fazendo gastar dinheiro, amigo. Sabe, qual é o benefício em sentar e beber, seja 1, 10, 30? Eu falei, por que você não pede um suco? Porque a graça é sentar e beber. Eu falei, então, isso não faz tua consciência. Isso não tem nenhuma alteração na tua consciência. A palavra diz, se tua consciência te faz pecar. Agora, como que eu coloco minha consciência num lugar de entendimento real? Pô, isso não é mais para mim. Não, isso aqui tá tudo bem na palavra. Porque a palavra que vai te alimentar com o que você precisa, e quem traz essa luz na tua consciência não é uma razão, é o próprio Espírito Santo. Porque ele é quem guia, ele é quem consola, ele é quem direciona. Então, quando você for tomar uma atitude que não seja de acordo, o próprio Espírito Santo vai falar, tipo, Aí você vai falar, será que eu devo mesmo? E você vai estar achando que é você mesmo que está fazendo uma ponderação sobre isso. Não é. É o próprio Espírito Santo te livrando, entendeu? Te colocando num lugar onde você tem autoridade e poder para resistir. E quando você diz, diabo, obrigada por ter colocado isso na minha frente, mas pode partir em retirada. Não vou ceder. Não vou fazer. Não me interessa. Não acrescenta, não tem propósito. Ele foge. É porque às vezes a gente acha, né, que a carne é fraca. Querida, o espírito é forte. E quando a gente lida com as tentações e com o diabo, a gente não lida na carne, a gente lida no espírito, porque ele tenta o que realmente é fraco. Ele vem na carne tentar, sabe? E aí podem ser inúmeras coisas, né? Depois eu posso falar sobre os frutos da carne. Mas as obras da carne, na verdade. Mas quando você resiste aquilo, ele não fica, você tem a autoridade, que não é tua, é do próprio Senhor. Então, o Senhor não nos deu nada que a gente não consiga administrar. E se ele diz que se você resiste, aquilo parte em retirada, você é muito maior do que essa tentação. Você é muito maior do que essa situação que você vive ainda do velho homem. E aí você pode fazer uma reflexão. O que eu vivia antes de Jesus e o que eu vivo hoje? O que ainda está no hoje, que era do ontem, que eu não vejo mais nenhum sentido? Isso são coisas que você pode realmente entregar para o Senhor e falar, Senhor, me ajuda, porque isso aqui não faz mais sentido nenhum nessa minha nova vida. Não que alguém está te dizendo, tá certo, tá errado, tá... Não, porque o próprio Senhor te traz essa clareza. Mas você tem que ser consciente, né? Com a tua consciência num lugar onde você não faça as coisas do velho homem no automático, porque não é algo incomum. É super comum quando você aceita Jesus, ainda mais se você vem direto do mundo, né? Direto de práticas que não tinham nada a ver com o evangelho, você continuar praticando isso por um tempo. Até que, ao renovar tua mente na palavra todos os dias, o contato com a igreja, com as pessoas da igreja, com as reuniões, com os encontros, você vai vendo, cara, essa galera não faz nada disso. Isso aqui, por que eu só estou fazendo isso aqui? São coisas do velho homem, que ainda estão no teu novo homem, mas que precisam ir. E aí, essas coisas, o que são? É você quem tem que olhar e a tua consciência, através do Espírito Santo, dizer, olha, filho, sabe, não tem similaridade com o que é praticado na palavra. De repente, é melhor que realmente isso saia. Você precisa deixar isso ir. Isso aqui precisa encerrar. Aí você fala assim, pô, mas tipo, eu tenho muitos amigos no mundo, a galera gosta de um bar, a galera gosta de dar um rolê. O ponto da tua salvação, o ápice, né, da tua salvação, em relação ao mundo e não a você mesmo, é quando o mundo te olha e já não vê mais nada dele em você. É quando as pessoas te olham e falam assim, eu não quero desanimar vocês, tá? Isso é uma coisa boa, não é para desanimar.
Mas é quando as pessoas olham e falam, não faz mais sentido eu andar tão perto dessa pessoa, porque não tem mais nada similar. Não tem mais nada que se pareça comigo. Porque você não tem mais nada que se pareça com o mundo. Porque você agora é de Cristo. Então, é normal que, com o tempo, essas coisas vão começando a mudar de lugar. Algumas pessoas vão deixar de responder, ou vão te chamar tanto para fazer as velhas práticas, que você vai dizer tanto não, que a pessoa vai continuar sendo teu amigo, te considerando, mas não vai estar mais tão próximo. E tudo bem, faz parte desse processo. Mas Deus não vai deixar você sozinho num lugar de solidão, isolado, solitário. Existem pessoas que vêm com o mesmo propósito, com as mesmas vontades, desejos, características, similaridades. E isso vai meio que substituir aquele lugar de pessoas que acabaram saindo. Gente, isso é natural, faz parte de todo o processo de salvação. Qualquer pessoa recém-convertida um pouco mais que vocês, ou muito tempo convertido, vai contar a mesma história para vocês. Foi assim, eu achei que seria assado, mas foi muito bom. Blá, blá. Ontem a gente teve esse momento, foi muito legal, gente. Pena que vocês não puderam estar lá presencial, porque o pessoal compartilhou essas experiências, né? deu fatos reais dessas situações, e foi muito interessante. E faz... Sim, meu marido, ele falou que não ia participar, mas ele está aqui, né, dando uma... Ele falou que faz parte de qualquer processo de mudança na vida. Se você, por exemplo, faz um processo de um concurso público e você precisa, de repente, mudar de cidade, você não vai mais fazer parte daquele contexto, você vai fazer parte de um outro. Você vai fazer um concurso público, você vai passar 5 anos estudando. Todos aqueles seus amigos que ligavam todo dia para sair vão parar. Se você quer ser um medalhista olímpico, você vai ter que se separar. O que se trata isso é a sua separação. Isso que significa ser santo. Por isso que Jesus fala, você é santinho, você é santo demais. Sim, sou separado. A palavra santo significa ser separado. Você se separa para algo específico. Então, isso é um processo de mudança. Isso é feito através da palavra. Nós lemos a palavra como uma espada julgadora, que ela nos julga, opa, isso aqui está errado. E ela corta e ela divide, aí ela traz o certo. Porque a palavra nos ensina, nos ministra, e nos transforma e nos separa. E aí coisas automaticamente vão acontecer. Eu tinha milhões de amigos da pista que me ligavam todos os dias. E tem um grande irmão meu que parece que ele parou com 15 anos. Desde que a gente tinha 15 anos. Só tem a idade dele. Que saía para beber e para noitada. Parece que ele parou lá, nunca mais saiu. E aí, uma vez, depois que eu já ter convertido, já ter encontrado ele várias vezes, vários outros amigos, já ter sentado no bar para pregar para eles, alguns se converteram até nesse dia, indo para a igreja e tal, caraca, pô, não sei o quê. Ele morava na região dos Lagos. Ele mora na região não sei agora onde ele mora, acho que ele está morando aqui. Mas ele morava na região dos Lagos, e sempre que ele vinha, ele me ligava. Eu, pô, vamos se ver, mano. Eu via que ele estava aqui, eu falava, pô, quero te ver, cheguei, passei aqui em casa e tal. Eu já tinha filho, eu estava casado, já estava na igreja, não era pastor, mas já estava assim. Aí sempre que ele via, ele me ligava, 11h30 da noite, me chamando para ir num bar. Me chamando para ir num bar ali perto da onde eu morava. Sim. Aí um dia eu liguei para ele e falei, pô, mano, tá de sacanagem mesmo? Mano, eu acho que eu já era pastor, acho. Não, eu estava treinando. Eu sou pastor, eu sou casado, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu sou crente. Mano, tu não pode vir almoçar comigo? Tem que ser para noitar. Tu me ama? Tu não pode vir tomar um café da manhã comigo? Tu acha que eu vou sair de casa, deixar minha mulher em casa, meus filhos, para ir 11h30 te encontrar num bar? Só pode estar de sacanagem. Pô, nunca mais ele chamou, gente. Mas não deixou de ser amigo. A gente se fala. Tem um Sabe carinho, tem um amor. Com as amizades? O mundo é tudo fake, é tudo mentira, é tudo ilusão. As pessoas não são mentirosas, tá? Mas é ilusão. Então, no mundo, nada é real. Quando você encontra a vida que é real, você se torna luz. O que acontece quando você, de fato, se torna essa luz e deixa ela brilhar? Essas pessoas, no meu caso, por exemplo, né, que eu tinha muitos amigos de pista, amigos de infância, elas nunca mais vão te ligar para a pista. Elas nunca mais vão contar com você para isso. Mas elas sempre vão saber para onde correr, para onde ligar, quando elas precisarem de desespero. Quando elas precisarem de oração, quando elas precisarem de auxílio, quando elas estiverem no local sem saída. Na pandemia, todo mundo me ligou. Todo mundo vive hoje, esses amigos de antigo, né? Vivem de evento. Zé, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Me ajuda, cara, ora por mim, não sei o que lá. Quando tá... Amor, vai quebrar o cabo, meu amor. Moço, vai sim, só tem esse cabo. Quando tá em depressão, quando tá em caos e ansiedade,
Vai correr para quem? Vai correr para o bar? Vai correr para o amigo que está todo dia, 11 horas da noite no bar? Não. Vai correr para o Zé. Vai correr para o Bernardo, que ele vê no história todo dia na igreja. Vai correr para a Flávia, que vê lá no louvor ela levantando as mãos. Ela tem alguma coisa. Eu quero essa alegria. Não é isso. Essa é a questão. Gente, nós devemos ser sal nessa terra e luz nesse mundo. O mundo não tem que olhar para nós, e isso pode ser em qualquer âmbito do mundo, pode ser dentro da sua família, pode ser dentro dos seus amigos, na sua faculdade, no seu trabalho, no que for. O mundo não pode olhar para nós e ver similaridade. Ele não pode olhar para nós e ver que é igual, porque senão eu não vou estar exercendo o meu papel, eu não vou estar sendo sal, eu não vou estar sendo tempero para essa vida insossa. Eu não vou estar sendo luz para essas trevas. Eles não podem olhar e eu ter as mesmas práticas que eles. Porque senão não faz sentido, eles não vão querer aquilo que eu tenho, porque o que eu tenho já é o que eles têm. Não vai fazer diferença, entende? A minha vida tem que ser um testemunho vivo para o louvor da glória de Deus. Para isso o ser humano foi criado, para o louvor da glória de Deus. Então a salvação que eu vivo tem que manifestar esse fruto, para o louvor da glória de Deus, não para a minha própria, nem para a igreja, mas para o Senhor. E esse é o ponto. Vamos ler Colossenses, capítulo 3, o versículo de 3 a 10. Vamos ler. Mantenham o pensamento... Não, 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele diz o que é preciso: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam um para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha que texto poderoso, gente. Diz primeiro que Deus pegou a nossa vida e colocou escondida junto a Deus. E ele agora é a nossa própria vida. Esse texto é tão lindo. E que essa própria vida será manifestada na volta dele, né? Em glória. A própria vida de Jesus habita em nós. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Isso é bíblico. Odre velho, odre é aquele recipiente de couro onde as pessoas carregavam o vinho, né, de um lado para o outro. Por que não coloca? Porque ele... Por quê? Lá vem ele, ó. O vinho novo, quando ele começa a fermentar, ele começa a borbulhar e se esticar. E se ele estiver no odre velho, ele arrebenta. O odre velho não tem mais elasticidade para crescer com o vinho novo. Isso. Então, se botar o vinho novo no odre velho, vai explodir. Exatamente. Então, olha que coisa interessante, né, gente? Isso é um fato histórico. Mas, porque ele é de couro, então ele já é velho, ele já esticou o máximo que ele podia. Se eu pego um vinho novo e coloco nesse lugar, isso arrebenta. Por isso, nós precisamos ser odres novos. E como que eu consigo ser um odre novo? O odre não é a parte interna, é a parte externa. O odre é o nosso corpo. O odre somos nós como um recipiente da vida, que é o vinho novo. Se eu não mudo as práticas desse velho homem que já deveria ter morrido, eu não vou sustentar. E isso, ao invés de me salvar, eu vou para um lugar de condenação. Eu preciso. E aí, não fui eu que disse para vocês quais são as coisas. Foi o próprio Senhor, através da palavra dele. Por isso que a gente tem que estar na palavra, gente. Porque é ela quem diz para a gente. Tá, mas o que é errado? O que é pecado? O que é o velho homem? O que é a prática dele? Acabei de ler para vocês. Algumas das coisas, num contexto mais macro, né? Porque, tipo, imoralidade sexual. Tem várias coisas
Imoralidade sexual pega desde o homossexualismo, que é um ponto. Rapidinho, gente. Yasmin tá me ligando, amor. Atende ela aí, por favor. A imoralidade sexual vai desde o homossexualismo até masturbação. É imoralidade sexual, prática de filme pornográfico. Não é filme que tem uma cena, que também não é tão interessante, porque tudo que ativa a tua carne não deveria estar ali, entendeu? Tá ativando a tua carne para quê? Você não vive para alimentar a tua carne, você não é a tua carne, você é espírito, não está te edificando em nada. Muda a cena. Pronto, vamos ser radicais, cortar na raiz, né? Porque somos seres humanos, gente. A gente vê uma cena de sexo num filme e só ativa a nossa carne, né? É fato. Então, vamos evitar. A Bíblia diz: se seu olho te faz pecar, arranca ele. Melhor entrar na vida eterna sem ele do que no inferno com o corpo todo. É tipo isso. Então, a gente tem que entrar nesse lugar de buscar a santidade. Não somos perfeitos, gente. A gente cai toda hora, né? Dá um mole aqui, um mole ali. Mas o ponto não é permanecer nesse lugar de queda. É reconhecer, pô, errei. Senhor, me perdoa. Eu errei nisso aqui. Eu não quero mais ter essa prática. Eu não quero mais agir assim. Eu não quero mais fazer isso. Me perdoa. Perdão vai restaurar o seu direito. Então, seja rápido sim para cair, mas rápido ainda para reconhecer e pedir perdão. E voltar para o lugar onde o Senhor te olha como justo, como santo, como aprovado. Eu não estou falando sobre o olhar dos homens, porque isso vai ser uma consequência se você agrada o Senhor. Quer falar? Não é hora. Então, por que fala que a gente deve se revestir do novo homem? No versículo 10, diz: se revistam do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento. Não é instantâneo, gente, a mudança da nossa carne. A mudança no nosso espírito é. Porque quando Deus nos olha antes da salvação, ele nos vê sozinho no pecado. Essa é a condição. Quando Deus nos olha, ele vê de duas formas. Ou ele vai te ver sozinho no pecado, porque esse é o lugar do pecado, é um lugar de solidão, começa a ser rodeado de gente pra caramba, de amigos, nananã. É um lugar solitário, quando esse dia acaba, é solitário, porque poucas são as pessoas leais a você no mundo. Você, de repente, pode contar no dedo as pessoas que realmente você conta em qualquer situação. Eu vou te dizer, eu tenho pessoas que são do mundo que são leais a mim, mas não são leais a Cristo. Mas são pessoas que, se eu precisar naturalmente de qualquer coisa, elas vão estar prontamente, nem moram nesse estado. Moram em Minas. Ah, não, agora estão morando em São Paulo, acabaram de mudar. São poucos também. Eu tenho 3 pessoas que são desde minha velha natureza, que desde a minha infância, né, praticamente, são pessoas que estão na minha vida toda, que são leais a mim, mas infelizmente não são ao Senhor. Então, esse lugar de renovar o conhecimento, ele diz que o velho homem fica para trás. E como eu faço o novo homem ser evidenciado? Através de um renovar. Através de um renovar de entendimento mesmo. E isso é na palavra, tá? O que eu acabei de ler para vocês, não sei se vocês já conheciam esse texto, mas é um texto muito poderoso. Ele fala da vida, ele fala da condição, e ele fala do renovo, ele fala da possibilidade disso morrer, para que algo novo seja colocado nesse vaso novo, nesse odre novo. Vamos seguir. Ponto 4. Pri, antes de você seguir, qual foi a leitura antes dessa agora, que foi Colossenses? Foi Pedro? 1 Pedro. 1 Pedro. 3. 21. 21. 3, 21. Tá bom. Obrigado. Oi? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, o ponto 4, o batismo não salva, mas acompanha a salvação. Eu já falei sobre esse ponto, mas tem algumas coisas aqui que eu quero reforçar para vocês. Jesus, ele disse: quem crer e for batizado por crer, será salvo. E quem não crer, será condenado. A condenação não está na falta de batismo, como a gente viu no exemplo do ladrão na cruz. Mas a condenação está na falta de crer. E quem condena sou eu? Quem condena é o teu amigo? Quem condena é... Não, quem condena é o próprio pecado. Quem condena é o próprio pecado. E existe um momento de juízo que vai ser na volta de Jesus. Esse é o momento onde você será julgado, eu serei julgada. E quando a gente é salvo, a gente já não é mais julgado, porque o cristão não é julgado pelos pecados, porque não somos mais pecadores. Até porque a gente tem consciência de que quando a gente faz algo errado, a gente sabe que pode chegar na presença do Pai, pedir perdão, e aquilo é lançado no mar do esquecimento. A nossa condição de juízo para o Senhor é sobre o que a gente fez para a salvação.
E a salvação não vem por obras, mas nós seremos julgados pós-salvação pelas obras que praticamos na nossa salvação. Isso é bem interessante. Que obras são essas? As obras são aquelas que o Senhor olha e fala, isso aqui são os frutos que a sua salvação deu. São as coisas que você fez pós-salvo, onde já não era mais você, era Cristo em você. Onde quando você via algo que o Senhor podia intervir, não você, mas o Senhor podia intervir, você era um instrumento usado para intervir na situação através de uma autoridade que não é tua, mas do Senhor, para fazer com que aquilo mudasse. Alguém que você conhece que não tem Jesus, seu papel não é de convencer, mas é de falar. Cara, você conhece Jesus? Cara, eu tenho vivido Jesus nos meus dias são completamente diferentes. Não que os problemas acabaram, mas que hoje eu tenho uma convicção que eu tenho um lugar onde eu posso entrar, que é na presença do Senhor. E lá eu encontro resposta, lá eu encontro consolo, lá eu encontro estratégia, direção, coisas que o mundo não tem. Porque o mundo caído, ele está perdido, batendo cabeça, igual barata tonta, sabe? Qualquer coisa que acontece, eles já sucumbem nas emoções, porque eles não têm um lugar de refúgio e de abrigo como nós. Sem contar que temos uma igreja local, que temos pessoas que se importam, que querem estar conosco, né, querem nos ajudar. E precisamos permitir que essas pessoas entrem também, né? Não basta só estar ali e falar, eu estou numa igreja local. Deixa as pessoas entrarem. Deixa elas fazerem parte do teu processo, da tua vida, das coisas que você tem como dor, como dificuldade. Igreja, eu disse para eles ontem também, ali não é um lugar de julgamento. E eu percebi que eles estavam tão à vontade que eles abriram coisas muito pessoais. E foi lindo, porque às vezes o que você enfrenta, o outro também enfrenta, não tem coragem de abrir a boca para falar. E o que você fala e que você diz que você está vivendo, mas que você tem superado, você tem evoluído e avançado, serve como testemunho para aquele que não se vê saindo da situação. E vê, caraca, se ele consegue, eu também vou, cara, eu também consigo, eu também posso. Então, que a nossa vida seja em obras que apontem para a eternidade, para Jesus e não mais para nós mesmos. Esse ponto é muito importante. É quando o mundo, de repente, olha e não vê mais similaridade. Gente, eu vou tocar nesse ponto. O ponto 5. Batismo é uma identificação com Cristo. Esse ponto é muito legal. Porque não diz respeito só a crer em Jesus. Qualquer pessoa, eu acho que a maioria delas, se você conversa, sendo do mundo, sendo de qualquer outra religião, cara, você crê em Jesus, a pessoa vai dizer, creio. Ou vocês sabem quem é Jesus? Sei, aquele que veio, né, no mundo. Alguns têm umas teorias mais diferenciadas, né? Outros entendem que ele realmente foi Cristo, que morreu, ressuscitou, e ponto, fica nisso, o crer. Mas a identificação no batismo não é crer em Jesus. É crer em quem ele é. É crer no que ele fez e na importância do que ele fez como uma transformação genuína para a humanidade. Não foi só um ato, porque a galera crê assim, tipo, é diferente você crer e conhecer, é você saber quem é e conhecer. Por exemplo, eu sei quem é Flávia, mas eu conheço Flávia genuinamente, eu ando com Flávia todos os dias, eu sei os lugares que ela gosta de ir, eu sei as comidas que ela gosta, eu sei os gostos, eu sei se ela gosta de filme, se ela não gosta, sei lá, o que ela faz nas horas livres. Saber quem é, gente, é muito diferente de conhecer. Conhecer é muito além. Conhecer é relacionamento. Conhecer é dia a dia. E realmente, quando a gente olha para Cristo, a gente não pode só saber quem ele é. Eu tenho que conhecê-lo ao ponto de que ele é a minha própria vida e sem ele eu não tenho existência. Isso é me identificar com ele com o ato da cruz. É eu olhar para isso e falar, caraca, sem isso é morte. Sem isso não tem existência, sem isso não tem sentido mais a minha vida. Eu preciso disso para respirar todos os meus dias. Eu preciso disso para o meu final do dia, eu realmente conseguir estar de pé, porque ele firma os meus passos. Sem ele, os meus passos são vacilantes, eu fico vacilando por aí, fico caindo à toa. Então, quando você olha para o batismo, que é um selo da sua fé, é uma identificação genuína, não no que ele representa, como ele representa para o mundo, mas efetivamente quem ele é e o que ele é para você. É essa identificação que a gente diz. Então, há 2 elementos básicos
na fé que nos salva, que é a identificação e é a apropriação. E a gente vai tocar nesses dois pontos. A identificação, ela é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu nossa posição de pecado para que assumíssemos a posição de justiça dele. Então, ele tomou para ele uma posição que não era dele, para que nós tivéssemos um acesso que não tínhamos mais, porque quando Adão pecou no Éden, e é porque eu esqueci a palavra, não é, destituído foi o que aconteceu pós-pecado, ele foi destituído da glória, mas ele era revestido de glória. O Adão, ele era ser vivente, mas ele não era com esse corpo perecível. Ele tinha um corpo imperecível e era revestido de glória. Do contrário, se ele estivesse na presença do Senhor, como ele estava todo fim de tarde, que a Bíblia diz que o Senhor vinha passear com ele, né? Lá em Gênesis fala que o Senhor vinha ter com Adão todo fim de tarde para conversar, para saber como foi o dia, e é exatamente isso que o Senhor fazia, ter relacionamento com Adão. Se Adão fosse um corpo perecível como o nosso, né, ele explodiria. A glória do Senhor, ela não pode estar em contato com esse corpo perecível. O poder é tão grande que a gente não suportaria. Mas Adão, antes do pecado, ele tinha um corpo revestido de glória, que era compatível porque era puro e santo. Era compatível com quem Cristo é. E naquele momento não era só Jesus, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade sempre esteve junta. Mesmo antes de Jesus ser manifestado como homem nessa terra, ele já estava lá. Porque diz que tudo foi criado pelo Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. Então, Jesus está lá desde o princípio. Ele não o iniciou só quando ele veio nessa terra, ele já estava lá. Tudo já era um plano do Senhor traçado para a humanidade. Então, quando eu olho e entendo que ele tomou sobre ele algo que não era dele, mas era meu, para me dar algo que era dele, e houve uma substituição na cruz disso, eu começo a olhar e me identificar. 2 Coríntios, capítulo 5, anota aí, versículo 21. 2 Coríntios, eu vou ler com vocês. Capítulo 5, versículo 21. Fala exatamente sobre isso, por termos sido feitos justiça dele. E eu quero dizer para vocês que esse material não é nada do meu conhecimento, tá? Assim, tipo, do meu conhecimento não, da minha... Não é o que eu estou dizendo de mim mesma, tá? Não é algo que eu estou criando assim, baseado num entendimento meu. Eu estou dizendo o que está escrito na palavra. Todo esse material, tudo que eu estou citando, são versículos, são coisas que estão na palavra. Então, é algo que você realmente pode tomar como verdade para a tua vida. Não é a minha verdade, mas é a verdade do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse versículo diz exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 3 diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida não é mais nossa. A gente já leu esse versículo lá em cima também. A nossa vida não é mais nossa. A nossa vida está protegida, está guardada, escondida num lugar de cuidado com Deus. Então, quando Deus nos olha, ele não nos vê mais sozinhos no pecado, como eu já disse. Ele nos vê com Cristo. Ele nos vê crucificados com ele. Ele nos coloca no túmulo com ele. Ele nos coloca ainda nos céus também, à direita de Deus. Juntos com Jesus, nós fizemos todo esse processo, mas não foi na carne como ele sofreu. Foi no Espírito, para que hoje fôssemos feitos filhos. E não mais separados, e não mais tendo necessidade de fazer sacrifícios e coisas de sangue, ofertas de sangue, como eram feitas antes de Jesus, porque o sangue dele lavou todo o pecado. Foi o sacrifício perfeito. Né, o sacrifício de um inocente, de um ser humano puro, sem pecado, para que hoje nos tivesse, para que hoje tivéssemos a vida através do sacrifício de Jesus. Então, a gente vai para o segundo ponto, a apropriação. A apropriação
É o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. É quando a gente entende que a gente não é salvo pelas obras. Porque o que nos salvou foi a obra de Jesus redentora na cruz. Mas eu não sou salvo por obras. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou para o céu. Eu sou paciente, piedoso, eu sou... Como é que, gente, o povo fala... Quando é generoso no mundo, eu faço caridade. Eu faço muita caridade no mundo, assim, tá na Bíblia caridade, tá? Mas é uma palavra muito usada, né, em outras religiões, caridade. Mas nós também usamos, tá, gente? Só que é mais, assim, generosidade. Compaixão. Então, assim, eu sou muito caridoso, eu cuido de pessoas, eu não falo mal de ninguém. Isso tudo são obras que a gente também deve evidenciar na nossa salvação, mas não é isso que nos salva. O que nos salva é crer na obra redentora de Jesus. Tá? Então, para ficar claro isso para vocês. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz a Timóteo, toma posse da vida eterna. Toma posse. É teu, já está disponível. Pega. Se apropria disso de uma forma em que você não solte, sabe? É teu por direito. E glória a Deus, já tomamos posse. E eu oro para que a gente se identifique todos os dias, não só tome posse. Que isso faça tanto sentido na minha vida, que eu entenda que se eu não estiver na palavra, se eu não estiver em contato com o meu Senhor, conhecendo Ele todos os dias, não tem sentido a minha existência. Que eu ainda vivo, ainda respiro, porque o Senhor, através de mim, tem muito para fazer. Temos muitas pessoas para alcançar. Temos muitas pessoas para quem ainda falar de Jesus. Eu digo que a gente aqui em casa, antes da gente ter carro, a gente tem carro há 3 anos. A gente tinha o ministério do Uber. Gente, a gente andava muito de Uber. Isso era 4 anos que a gente tem carro, porque não tinha Caleb ainda. Era eu, Vitor e Yasmin. Então, onde a gente ia de Uber. E aí a gente entrava no Uber, tinha a regrinha da vez. Quem vai fazer a perguntinha para o motorista? E aí, era a vez da Yasmin, ela fazia, ela evangelizava. Ela perguntava, motorista, você conhece Jesus? Gente, eram respostas, assim, das mais variadas que vocês podem imaginar. Mas como dava fruto, gente, uma perguntinha tão simples. Tinha daqueles que falavam, não quero saber, não me interessa, não me fala disso. Tudo bem. Mas tinham aqueles que falavam, Jesus quem? Um homem? Ou Jesus aquele lá que veio e morreu? Tinha essas respostas. Falava, aquele que veio e morreu, mas não só morreu, mas como ressuscitou. E hoje te dá vida. Mas a gente tinha essa oportunidade de evangelizar. A gente tinha esse ministério do Uber. Onde íamos, gente, a gente falava. E tivemos muitos frutos. Muitos homens e mulheres motoristas de Uber foram salvos por uma pergunta. E quando a gente perguntava, a gente já teve situação da pessoa começar a chorar. Chorar. E a gente sabia que era o próprio Espírito tocando. E muitas situações acontecem onde aquela pessoa, você não sabe, você não conhece, né? Acabou de entrar ali, está num momento pedindo a Deus uma resposta. Senhor, me dá uma resposta, me dá uma saída, me mostra que você é real. A Isa, Bernardo, até contou um testemunho, né? No domingo vocês estavam indo que o Uber falou, e ele estava buscando. Gente, isso é real. E aí a gente entra e pergunta, você conhece Jesus? Cara, que é a resposta que o cara estava pedindo ao Senhor. Olha isso, você ser resposta de algo tão vital. Não podemos ter nossa boca fechada e não podemos desperdiçar oportunidades, porque oportunidade o Senhor coloca a todo momento no nosso caminho. E por mais que a gente se ache inapto, né, naturalmente, cara, não tem tempo ainda de palavra, de entendimento, de repente o cara é muito sábio, vai fazer um monte de pergunta, só o que você tem que responder é o que você tem conhecimento do que você tem vivido. Querido, querida, sei lá, se for homem ou mulher, Jesus veio, ele morreu e ele ressuscitou para hoje te dar um acesso que você não tinha mais. E tudo que você enfrenta, você não precisa mais sozinho, porque Jesus é real, ele vive e ele está disponível para você hoje. Mas isso, mais A, mais B, eu não tenho mais nada para te falar. Só esse, querido, só esse importante recado vital para a tua vida. Quem convence é o Espírito Santo, gente. Você não tem que ficar discutindo termos teológicos, blá, blá, blá. Palavra da salvação. Isso é o que importa para a humanidade. A humanidade precisa ouvir. Precisa ouvir. Nós não podemos ficar de boca fechada. Isso é um fruto da tua salvação. Isso é uma obra da tua salvação. Porque quando estivermos no céu, você vai perguntar, filho, filho, e aquela pessoa que eu mandei lá para você e você
foi totalmente indiferente. Nem um bom dia você deu. Quem dirá falar de mim? Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Tropeçou no... Gente, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas casos extremos. Tropeçou, bateu de cabeça, morreu, tá no inferno. Você podia ter falado de Jesus para ela. Eu me vejo assim, tá? Quando eu tô com pessoas que eu não conheço. Eu falo, gente, eu tenho uma urgência eminente. Tipo, é uma urgência eminente, tipo, redundante, mas eu tenho uma eminência pela salvação, porque eu sei que se essa pessoa tá comigo agora, ela pode amanhã não estar. Eu sei que se agora eu falo com ela, daqui a pouco ela simplesmente pode deixar de existir. E se eu deixar de falar, é um sangue que está na minha mão. Eu não posso ser indiferente com isso. Eu preciso falar. Quem convence é o Espírito Santo. Se ela for refletindo para cá, se tiver uma situação de confessar Jesus, eu posso perguntar, você deseja confessar Jesus? Tivemos muitos casos de reconciliação em Uber, de salvação, de quebrantamento, de pessoa falar, vocês foram resposta, a família de vocês entrar no meu Uber hoje era o que eu precisava para me manter vivo. Eu estava pensando em me matar. Gente, são coisas assim. A gente não sabe o que as pessoas vivem. Então, a gente não pode ficar calado. E quando você olha, você se apropria, você se identifica, isso é quem você é agora. Isso faz parte de quem você é. Então você não consegue ser indiferente, você não consegue ficar calado. Você não consegue olhar para o mundo e isso não te fazer a menor diferença. Por isso eu digo que quando você senta com a galera no bar, que você está igual a eles, não estou dizendo que você está em pecado, eu estou te dizendo que ele precisa ver o mundo algo diferente em você para que ele queira o que você tem. E quando você é igual, para ele tanto faz. Ou ele vai dizer, caraca, tua igreja é muito maneira, hein? Liberdade total. Liberdade, queridos, está na escolha, que o mundo não tem. Liberdade é poder olhar para isso e falar, não quero. Eu tenho a escolha de não querer. O mundo não tem. Porque para o mundo, essa é a vida. Não existe outra opção. Então, eles acham que vivem em liberdade. Mas eles vivem em escravidão. E numa escravidão que é o pecado. Que cega mesmo, que leva para um lugar de destruição e que eles não estão com a consciência, que eles estão indo para esse lugar, que para ele está tudo bem. Não está. Liberdade é ter escolha. E nós temos, porque a gente consegue olhar, enxergar e falar, não, não quero, não preciso. Né? Isso é liberdade. Então, vamos andar nesse lugar de liberdade. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4 diz, ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando a gente é salvo e a gente é batizado, a gente tem hoje uma liberdade de andar em novidade de vida. Por mais que o que você já viva na sua salvação tenha sido algo bom, o Senhor diz, pode ser novo. Eu posso fazer coisas novas, eu vou fazer coisas novas. Porque a gente vive coisas extremamente boas na vida, ruins também, mas tem coisas que são tão boas que fala, caraca, isso aqui foi muito bom na minha vida. Deus te diz, eu vou fazer coisas novas, melhores do que as que já fiz, né? Serão coisas ainda melhores, ainda maiores. Então, andar com Cristo é ter essa convicção de que não estamos mais sozinhos, de que eu me identifico com isso, de que eu posso prosseguir adiante, que eu posso andar em liberdade. Então, quando a gente imerge alguém na água, a gente está simbolicamente, mas também espiritualmente declarando que essa pessoa foi sepultada com Jesus. E que quando a gente levanta essa pessoa da água, a gente está reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma vida nova. Por isso é um compromisso. Por isso é um selo na sua fé. Por isso é tão essencial, por isso faz parte da sua salvação. Porque na salvação você crê e confessa, mas o ato de falar, morri, de verdade, precisa de um algo mais. E realmente esse é um ato tão poderoso, tão marcante, que realmente, assim, como vocês ainda não passaram por ele, não tem como você falar assim, eu dizer, cara, eu posso dizer, só vivendo para realmente ter essa percepção. Por isso que não pode se entrar na água para um batismo sem revelação. Porque quando você, esse entendimento que quando você mergulha, tudo está morrendo em você. Para que você seja reconhecido vivo em Cristo ao submergir, vai muito além de uma razão humana, sabe? É algo assim,
que realmente te coloca num lugar de liberdade genuína. Ah, pastora, mas aí eu voltei para minha vida real, né? No dia seguinte. Aí comecei a errar aqui, ó, num monte de coisa. Deus está pronto para te perdoar. Então, esteja pronto para reconhecer. E uma coisa que eu conversei ontem. Eu digo a gente, porque é um contexto geral, tende muito a, quando errar, colocar isso na frente de Jesus. E aí eu errei. Cara, já errei mesmo, já estou todo errado, não tenho nem coragem de entrar na presença. Erro de novo. Aí eu erro de novo. Aí eu vou errando. Aí vai criando aquela montanha de problema e de erro aqui na frente. Só que o único que pode tirar isso da nossa frente e remover para um lugar que ele chama de mar do esquecimento é o próprio Senhor. É só ele que pode tirar tudo, pegar você de volta, te colocar num lugar de direito novamente. Então, gente, não entre num engano de um lugar de culpa e condenação, que é o diabo quem faz, que eu digo, quem está com a mão apontada assim, ó, te acusando, te condenando, não é o Senhor. Essa posição não está de cima para baixo, está de baixo para cima, está debaixo dos teus pés. Então, você tem autoridade sobre isso. Não aceita a voz de, caraca, tu foi ontem, fez isso, fez aquilo. Pô, cedeu a isso, cedeu aquilo e vai para a igreja hoje com essa cara aí de santo, de santa? Vou, porque eu reconheço que eu fiz e o meu Senhor é capaz de me perdoar. E o que eu fiz não define quem eu sou. Não sejam definidos pelos erros, gente. Isso é passado. Sejam definidos e reconhecidos pela capacidade de se redimir aos pés do Senhor, de pedir perdão e ser perdoado. Vida do crente é isso. Eu digo que não é o morango, mas se a gente bota um pouquinho de açúcar, fica... A gente tem essa possibilidade, sabe? Não permita que as coisas se acumulem na sua frente ao ponto de você não conseguir mais chegar na presença porque você não tem cara. Tipo, você não tem nem a cara de chegar na sua presença desse erro que eu fiz. Deus é o único que pode tirar o erro daí. Deus é o único que pode dar força, direção, visão para como lidar com isso, sabe? Não permita acusações, culpa, que são tudo vozinha do diabo mesmo para te afastar da presença. Só que ele é um derrotado. Aqui ele não tem vez, já estou trazendo clareza. Gente, desculpa a voz, tá? Ontem eu falei 2h30, eu estou assim, ó, bem roupa. Então é isso. Identificação e apropriação. Vamos para o ponto 6. Quem pode batizar? Para quem é o batismo? E eu já respondi antes. Quem pode, né? Todo aquele que se identifica com o sacrifício de Jesus na cruz. Você se identifica, não é só, pô, é maneiro, né? Legal o que ele fez. Não, a identificação não é isso. A identificação e a apropriação vem junto. É você tomar posse disso. É você querer isso para você, isso ser vital na tua vida. Então, você crê. Você pode ser batizado. Então, depois de você ter reconhecido por fé a obra redentora de Cristo, você está apto a ser batizado. Não precisa um tempo de igreja, não precisa um tempo para maturidade. Precisa, sim, de clareza? Precisa. De revelação? Precisa, para que não seja só um ato natural de mergulho. Por isso que a gente faz essa aula, por isso que a gente traz esses ensinamentos, por mais que sejam rápidos, né? Ensinamentos para que vocês tenham clareza, possam tirar dúvidas, e não entrem ali sem conhecimento nenhum, ou com o seu conhecimento do que você já viveu, e, enfim. É realmente um lugar para a gente chegar num lugar juntos, né? De entendimento, de revelação. Atos, capítulo 8, versículo 36 e 37 diz... Calma aí, rapidinho, gente. Tá. Antes disso, Atos, capítulo 8, versículo 30 a 39, a gente lê acerca do primeiro batismo cristão que é apresentado em maiores detalhes na Bíblia. Nesse texto ali, a gente tem um modelo para a forma de batismo. E ali a gente vê que já na evangelização, o batismo era ensinado aos novos convertidos. Eu não vou ler esse texto, mas você pode anotar. Atos 8, capítulo 30 ao 30, Atos 8, versículo 30 ao 39. Fala sobre como isso aconteceu, né? Ele é bem explicado. Então, foi ensinado aos novos convertidos, o que nos faz saber que ninguém precisa tomar muito tempo ou demorar muito após ser salvo para ser batizado. Tá? Do contrário, seria dito, e passaram por muitos ensinamentos até que chegou o momento para serem batizados. E eu quero lembrar vocês, Bíblia é literal.
tudo que está na Bíblia, tudo que Jesus fez, tudo que a gente vê na Bíblia, desde o Velho ao Novo Testamento, são ensinamentos para a nossa prática de hoje. São coisas que a gente deve praticar ao pé da letra, sim, porque é o que vai trazer vida e não vai nos deixar entrar em contradição ou nos deixar entrar num lugar de dúvida, porque eu estou seguindo o que o Senhor disse. Somos radicais, somos inflexíveis na palavra, somos, porque é aqui que eu tenho a verdade sobre a minha vida, não é ouvindo a pastora somente, se ela está pregando a palavra, amém, mas eu não devo só assegurar que o que ela está pregando não tenha nada ali do entendimento próprio. Eu tenho que olhar a palavra. Toda vez que vocês estão ouvindo uma palavra, faz uma anotação. Por isso que a gente diz para vocês anotarem. Para você depois chegar em casa, deixa eu ver se esse versículo faz sentido mesmo. Gente, façam isso. Porque vocês nunca vão estar sendo guiados pela voz humana, mas pela voz do próprio Senhor. Vitor falou que falou isso ontem com você. Que vocês falaram sobre isso ontem. Comigo? Ele falou que... Falou o quê, amor? Ele falou que estava falando sobre as opiniões a respeito da palavra. E ele falou para você direto na palavra. Então, assim, claro que numa pregação a gente tem a nossa bagagem cultural, a gente tem experiências vividas, e é bom que isso faça parte, né, para também exemplificar o que a gente está pregando na palavra. Mas a palavra tem que ser o fundamento da palavra que a gente está ministrando. Então, toda vez que vocês ouvirem, por exemplo, na internet uma pregação, né? E tudo bem, vocês podem ouvir, só cuidado com o que vocês estão ouvindo, né? Se não é legalidade ao invés de liberdade, que tem muito hoje na internet, infelizmente, os caras pregando, as mulheres também, sobre legalidade. Gente, tudo bem, nada tem problema, é normal, coisas assim, essas frases. Gente, a Bíblia não coloca isso nada como normal ou como tá tudo bem, tá? Então, averiguem. Vai na palavra, lê o texto que foi passado. Deixa eu ler esse texto aqui. Senhor, me traz revelação sobre isso. Para que faça sentido para você real, tá? E aí, se algo acontece, você não fica frustrado com o homem, porque foi o próprio Senhor quem te ensinou, né? Te trouxe luz, te trouxe clareza. E você não está seguindo homem nenhum, você está seguindo o próprio Jesus. Então, nessa parte, a gente vê sobre esse batismo acontecendo pós a salvação, muito na sequência. Eles eram evangelizados e logo eram batizados, na mesma sequência. Então, quando a pessoa é esclarecida sobre a obra de Cristo, não só a pessoa de Cristo, e ela reconhece que é isso para ela, ela pode ser batizada, tá? Como se batiza é o último ponto, ponto 7. A palavra batismo, ela é originada da palavra baptismo, que é com P mudo mesmo, baptismo. Essa palavra é grega e ela significa imergir, mergulhar, colocar para dentro. No curso da história, a gente vê inúmeras formas sendo criadas de batismo. Por exemplo, a aspersão é pegar um pouquinho d'água e botar na cabecinha. A Igreja Católica faz até no bebê, né? Pega naquela baciazinha, joga ali. Isso é a aspersão. Igrejas evangélicas também fazem, tem muitas que fazem. Pega ali a água e molha só a cabeça da pessoa. Tem também ablução. Ablução é banho. Ou é pegar e colocar, tipo, na cachoeira, bota e tira ali, ou molha a pessoa toda com um balde d'água. Enfim, entre outras formas, tá? Mas o batismo, eu quero lembrar vocês, é uma identificação com Cristo, tanto na morte quanto na ressurreição. E por que a gente faz imersão? Porque é bíblico. A gente vê várias formas, várias vezes, quando se fala de batismo na Bíblia, e em nenhum deles a gente viu aspersão ou ablução ou qualquer outra forma. Todos foram imersão. Inclusive, tem uma passagem em Atos 8, do versículo 38 ao 39, que fala que Filipe batizou um etíope. Esse etíope, ele era um viajante, estava de camelo, provavelmente, né? E o que ele com certeza tinha? Água. Ele com certeza tinha reservas de água ali nas bagagens dele. Filipe poderia ter feito por aspersão. Oi? Ele poderia... Acho que era uma poça. Tá. Ele poderia ter feito por aspersão, ter pego e ter feito ali, porque ele tinha reservatório de água. Mas,
Se fosse o caso, ele teria feito assim. Mas ele levou esse etíope até um lugar que tinha muita água. Vitor está falando, eu acho que era uma... Então, no versículo diz que o etíope diz, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Né? Ele falou para Filipe. E aí, Filipe disse, se você crê, você pode ser batizado. E ele é levado para um lugar onde tem muitas águas. Ele não é batizado na imersão, na aspersão, ele é na imersão. Aí Vitor falou, ele acha que foi numa poça ou num açude. Porque não diz especificamente, né? Mas diz que o local tinha água. E ele pôde ser mergulhado nessa água. Então, não fazemos aspersão pelo motivo simples de que, além do batismo, a palavra em si significar imergir, mergulhar, colocar para dentro, foi também a forma que o próprio Jesus foi batizado, foi a forma que toda a passagem que fala sobre batismo evidencia que foi mergulho, e a gente segue o que está na palavra, a gente mergulha. Mas tem gente que fala, mas a região era rasa, não tinha como mergulhar a pessoa toda. Querido, se for uma poça d'água, eu consigo enfiar a cabeça dela dentro da poça e tirar, entendeu? Eu preciso de um local com água. João, ele batizava no Rio Jordão, e depois ele foi para um outro rio, e ele começou a batizar no rio Enom. E ele diz, em João 3,23, por que ele fez isso? Porque ali havia muitas águas. Então, é importante que a gente tenha esse volume de água para fazer. Por que Zona Sul vai fazer na praia, pastora? Porque hoje a gente não tem um local fixo que a gente possa colocar o batistério, que a gente chama. O batistério na Igreja United é uma piscina, tá, gente? A gente não tem um lugar fixo dentro da igreja. Quando tem batismo, a gente enche piscina, a gente esvazia a piscina. Então, não dá para a gente fazer isso no hotel. Pelo motivo totalmente compreensível, a gente vai fazer onde tem muitas águas. Na Zona Sul, que mais tem é muitas águas, né? Glória a Deus. E a gente vai fazer, então, na Praia Vermelha por esse motivo. Mas pode ser que após o prédio ser fechado e a gente ter uma estrutura nossa, a gente pratique o que a Igreja United pratica, uma piscina dentro do templo, tá? Mas também pode ser que não, o pastor que vai decidir. Como tem muitas águas em todo o entorno, né? Pode ser que ele continue querendo fazer na praia. Não sei. Mas vocês estão sendo felizardos em fazer na praia, gente, porque é top, vamos combinar, né? É outra experiência, querido. Porque você não está só com a família e amigos ali, você tem todo um ambiente, natureza e pessoas envolvidas para reconhecer o seu ato, não somente dentro da igreja. Eu acho top. Então, o que mais precisa, né? Como se batiza? Além de muitas águas, eu preciso de uma pessoa ministrando. Quem pode ser essa pessoa? Só o pastor? Só quem tem autoridade para isso? Não, gente. A ordenança de Jesus é clara. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou fazer discípulos e depois batizá-los. Se você fez um discípulo, você tem autoridade sobre ele para realizar o batismo dele. Olha que coisa legal. Claro, não pode ser só uma autoridade natural. Você tem que estar munido de autoridade espiritual também. No sentido de que você é um filho, você reconhece essa autoridade, você se identifica, você crê, você fez um discípulo e agora você tem autoridade para batizá-lo. E como se batiza? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? A gente vai perguntar na hora do batismo se vocês reconhecem Jesus, se vocês creem, a gente faz essa afirmação. E a gente batiza vocês em nome da Trindade. Ele quer ler o batismo do etíope, gente. Vamos ler o batismo do etíope. O batismo do etíope é bem interessante. Então, Filipe ouviu, ele andou do lado da carruagem e ouviu que o eunuco estava lendo a Bíblia, né? Ele estava lendo a Torá, na verdade. E aí, nós temos uma Torá, gente. Nós temos uma Torá. Ele ganhou no aniversário. E aí o Filipe aparece e fala, você sabe o que significa isso? Aí o etíope diz... Cadê? Diz que não sabe. E aí diz, abrindo Filipe a sua boca, começando nessa escritura, que era a escritura que ele estava lendo sobre Isaías, lhe pregou acerca de Jesus. Então, vá, prega o evangelho. Ele pregou o evangelho. Eles, indo no seu caminho, chegaram até certa água. Essa tradução da gente assim, chegaram até certa água. Sei lá, andando de carruagem, parou numa ponte, tinha água. E o eunuco disse, eis aqui água.
o que impede que eu seja batizado? Ou seja, Filipe pregou sobre o batismo, pregou acerca de Jesus, pregou acerca da salvação e falou do batismo. E aí, ele tinha água no camelo lá, no que ele estava viajando, ele tinha água. Ele mandou parar a carruagem, e Filipe disse, se tu creres de todo o teu coração, você pode. Em um dia de conversão, né? Porque não é tempo de conversão, não é coisas de santidade, é simplesmente você não crer. Não é obras, não é ações, é crer. Você crê de todo o seu coração. E aí ele disse, tu crês de todo o coração. E ele respondendo disse, eu creio. Creio o quê? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele foi batizado. Interessante, né? Mais uma prova de que não podemos batizar crianças ou bebês. E eu quero reforçar isso para vocês, porque não é uma condição que a igreja impõe. É o próprio Jesus que nos ensinou. É o próprio Jesus que nos ensinou a fazer dessa forma. Por que Jesus não foi batizado quando era bebê? Se é uma prática correta, que deve ser seguida porque está na palavra, assim como temos evidências da infância de Jesus, porque ele tinha 12 anos, ele estava no templo ensinando como um mestre, ele conversava com os caras da lei de igual para igual com 12 anos. Por que não tem nada, enquanto ele era bebê, falando que ele foi batizado? O batismo veio para anunciar a vinda de Jesus. O batismo veio através da vida de João, porque ele era o que anunciava, foi a profecia. E por que Jesus foi batizado? Para que a profecia se cumprisse. Mas também para que o próprio Jesus nos dissesse a importância do batismo e o entendimento de uma maturidade para isso. O batismo é uma anunciação pública, é um limpar do caminho. Então, eu preciso realmente ter essa consciência para entrar nesse ato. A gente encerra por aqui, gente, o que eu tinha de conteúdo, estendi um pouquinho, vocês me desculpem, tá? Porque eu não quis dar só um conteúdo, eu quis realmente entrar em pontos que eu sei que vão ser bons para vocês. Rapidinho. Mas eu quero saber se vocês têm dúvida para a gente tirar, porque esse é o momento. Não, acho que foi bem esclarecedor, pelo menos para mim. Tem alguma dúvida, Bernardo? Aproveita, Bernardo, tá com 2 pastores aqui, Bernardo. Não, só por curiosidade, né? Por uma curiosidade minha mesmo, até aquilo que eu te perguntei ontem, né? Por que os católicos eles passaram a batizar bebês, né? Tipo, se claramente isso não tá descrito, né? Lá na Bíblia. Na Bíblia e tal. Rapidinho, que meu irmão me respondeu aqui essa pergunta que eu fiz para ele, tá? Porque isso é uma questão histórica. E eu sempre procuro no historiador essa informação. Olha, ele mandou vários vídeos. Eu vou te mandar. Você falou aquilo que ele te disse? Falei. Falou para eles? Falei. Então, ele mandou vários vídeos de YouTube falando sobre a história e os motivos pelos quais os bebês começaram a ser batizados e são hoje como uma prática. Travou aqui para mim. Não sei se eles sumiram. Tá. Voltamos, gente. Vamos lá. Preparar a gravação. Ficar algo pequeno.